Então a gente estava falando sobre os retrovisores, né? E sobre a questão da marcha ré. Ela não é proibida de maneira alguma. Você pode andar de marcha ré quando for preciso, não tem nenhuma proibição. Isso é aconselhado você fazer em pequenas distâncias, mas é um aconselho, não é proibição. E sempre com uma velocidade compatível que você esteja seguro, né? Para que não aconteça nenhum acidente. O cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros do veículo e ele é individual. Um cinto para cada passageiro. E no veículo, pessoal, são 5 pessoas, né? No veículo comum pequeno, né? Se as 5 estiverem sem o cinto de segurança, é apenas uma multa. Diferente do que acontece nas motocicletas. As motocicletas, se os 2 estão sem capacete, são 2 multas. Características de um condutor defensivo. O condutor defensivo tem que ser educado, gentil, cortês. Ele conhece e respeita os seus direitos e deveres. Ele prefere a segurança à razão. Geralmente é um bom cidadão. Ele respeita as leis de trânsito e é prudente, sensato e amigo. São tantas características boas, né? Que se um homem achar uma mulher assim, uma mulher achar um homem assim, pode casar, né? Porque é difícil, viu? As maiores causas de acidentes de trânsito, não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas aqui, dizem que o homem, 90% dos acidentes é causado pelo ser humano, o homem, né? 90%. Eu pensando que era pela mulher, ó. Não vi, Genivaldo. Que foi, irmão? Eu tava pensando aqui que era pela mulher, professor. Não, quando ele fala o homem, é o ser humano, né? Homem e mulher, né? 90% dos acidentes é causado pelo ser humano. Né? O homem, tipo assim, homem e mulher não, homem e ser humano, né? Engloba homem, mulher e todos esses outros gêneros que inventaram aí uns tempos para cá, né? Então, o ser humano. 6% é por culpa da via, né? E 4% culpa do veículo. Então, disparado, o homem é o maior causador de acidentes, né? Quando ele fala o homem aqui, é homem, mulher, todos os gêneros. As estatísticas dizem também que 60% dos acidentes acontecem durante o dia e com um tempo bom. Diz que 70% ocorrem em linha reta, com os veículos em sentidos opostos. Sentidos opostos é a colisão frontal, né? Que é somada à velocidade dos 2 veículos, né? Diz que 33% das mortes em rodovias são causadas por colisões frontais, né? As mortes em rodovias, colisões frontais, geralmente em ultrapassagens mal feitas. Geralmente, ultrapassagens mal feitas. E 29% dos acidentes envolvem atropelamento, né? 29% dos acidentes envolvem atropelamento, né? Atropela um pedestre, né? Um pedestre, um animal, né? Efeitos dos acidentes, né? Danos ao sistema ecológico, tipo matar um animal da fauna, né? Ou uma planta, ou um rio, cair dentro de um rio, né? Causando danos ao sistema ecológico, danos materiais recuperáveis ou não, os veículos, né? Danos materiais recuperáveis quando tem conserto ou não quando é perca total, né? Danos pessoais com incapacidade temporária, lesões superficiais, cirurgia plástica, danos à pessoa, incapacidade temporária, você passa um tempo ali se recuperando, uma cirurgia, alguma coisa, emendar um osso, alguma coisa, depois está tudo bem, né? Danos pessoais com incapacidade permanente, parcial, permanente, o resto da vida, né? A paraplegia, incapacidade parcial permanente, o resto da vida da cintura para baixo, né? Quando afetou a coluna e a pessoa fica sem mexer da cintura para baixo.
Danos pessoais com incapacidade permanente total, o acidente, algum problema na coluna e a pessoa perde os movimentos do pescoço para baixo. Por isso, incapacidade permanente, né? Porque o resto da vida total, porque do pescoço para baixo a pessoa não consegue mais nem se alimentar sozinha, né? Ela vai passar o resto da vida dependente das outras pessoas ajudarem. Danos pessoais resultando em morte, é interrupção da vida, né? Danos pessoais resultando em morte é interrupção da vida. Cessou a vida ali da pessoa, né? A pessoa que faleceu vai para outro plano, né? E a família fica aqui com os problemas e a saudade, né? Automatismos corretos e incorretos. Geralmente eles perguntam nas provas sinônimos tipo certo e errado, verdadeiros ou falsos, automatismos certos e falsos, né? Então eles perguntam sinônimos para que você tenha dúvida. Então o certo é automatismos corretos e incorretos. Geralmente cai uma questão na prova sobre esse assunto de automatismo. São ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Você pode ter aprendido daquela maneira, já fez várias vezes, ficou inconsciente. Tipo, você dirigir, quem aprende a dirigir no interior, né? Aprende a dirigir ali com o braço para fora do carro, na janela. Às vezes ele já faz aquilo ali automático, né? Aquilo ali é um tipo de automatismo incorreto, né? Ele já faz sem nem notar, já está na memória muscular. Quando ele for tirar a habilitação, o instrutor vai ter o maior trabalho do mundo para fazer com que ele pare de fazer isso, senão ele vai ser reprovado, né? Automatismos corretos, resultado da prática habitual de ações e técnicas adequadas. Quando ele diz aqui adequadas, são técnicas seguras na hora de dirigir. Posicionamento correto das mãos ao volante. Correta utilização dos pedais. E a postura ao dirigir são exemplos de automatismos corretos. Automatismos incorretos, resultado da prática habitual de ações e técnicas inadequadas, ou seja, inseguras, né? Permanecer com qualquer das mãos fora do volante. Às vezes é o costume, está acostumado a dirigir já, dirige muito tempo. Pode ser que lá no dia você faça o que está acostumado a fazer. Se o avaliador notar, ele pode lhe reprovar, né? Descansar o pé do pedal na embreagem, automatismo incorreto, vai acabando com o disco de embreagem, né? Se ele ia durar 6 meses, 1 ano, não vai durar isso, né? Ao parar o veículo, utilizar primeiro o pedal de embreagem. A gente, quando está aprendendo a dirigir, tem a mania de toda vida que frear, pisar na embreagem. Quando você pisa na embreagem, você dá uma matada no motor, né? Isso faz com que o carro não estanque, mas você está acabando com a embreagem. O correto só é pisar na embreagem quando for trocar de marcha ou imobilização total do veículo. Vocês vão aprender que no início, para quem está aprendendo a dirigir, ele acaba toda a vida pisando no freio e na embreagem junto, porque ele acha mais fácil. É normal, tá? Muita gente também nunca dirigiu, é normal. Esse negócio aí vai cair na prova. Esses automatismos incorretos. Geralmente cai, Ricardo. Não tem como te garantir, irmão, mas geralmente cai. Uma pergunta sobre esse assunto. Aí tá dizendo aqui que é só uma questão, é? Sim. Geralmente cai. Aí hoje cai os corretos ou os incorretos, né? Um dos dois. Ou então ele pergunta: os automatismos, eles são, qual o nome deles? Correto, incorreto, verdadeiros ou falsos, certo ou errados? É corretos e incorretos, né? Beleza? Que boa. Beleza. Cintos de segurança. Esse primeiro aqui é o pélvico, né? Que ele fica ali na altura da pelvis, na cintura, né? Ele deixa o resto do seu corpo solto, né? Se tiver um impacto, o seu corpo é arremessado, porque ele só segura aqui a cintura, né? Sua cabeça vai em direção ao painel, né? Ou para trás em direção ao encosto de cabeça, se tiver.
O torácico ele ajusta só no peito, né? Então, dependendo do impacto, a pessoa pode passar por cima, né? Como as pernas estão soltas, ou por baixo. E o terceiro é o mais seguro, né? Dos carros normais, né? Ele ajusta o tórax e a pelvis ao mesmo tempo. Ele segura tanto você pelo tórax quanto a pelvis. Aqueles carros de corrida, eles têm um cinto de 4 pontas, né? Que ele vem aqui nas laterais, cima e embaixo, e ele prende aqui no meio, né? Que é o mais seguro, né? Mas não tem nesses veículos comuns, né? Equipamentos de segurança para crianças. Os menores de 7 anos e meio devem ser transportados utilizando dispositivos auxiliares. Então, do nascimento até 13 quilos ou até 1 ano, tem que ir no bebê conforto. Não sei se vocês conhecem o bebê conforto aí, é tipo uma cadeirinha caminha, né, para criança, que dá um trabalho medonho para colocar no carro, né? É no banco de trás. Sempre a cabeça tem que estar para o volante, né? Sempre tem que estar, a cabeça dele tem que estar para frente, né? Ele fica de cabeça para frente, correto. Sempre de costa para o movimento, né? Então a cabeça dele fica para frente, ele sempre fica de costas, né? Para o movimento. Vocês vão ver como dá trabalho colocar essa cadeirinha. Tem que passar o cinto aqui, acolá, para prender ali. No início você demora ali quase 10 minutos para colocar essa cadeirinha no início, até você pegar o jeito, né? Então, sempre que tiver criança no meio, a multa é gravíssima, tá bom? Você está sem o bebê conforto, multa é gravíssima. Então, do nascimento até 1 ano, ou então até 13 quilos, criança sempre no bebê conforto, no banco de trás, sentado com a cabeça contrária ao movimento do veículo, né? Quando ela cresce mais um pouquinho, né, de 1 a 4 anos ou de 13 a 18 quilos, a cadeirinha também é caro, também tem que prender lá no banco. O maior trabalho do mundo, passa o cinto por aqui, passa por acolá para prender essa cadeirinha. O maior trabalho do mundo é cara. A criança fica nela de 1 a 4 anos ou de 13 a 18. De 4 a 7 anos e meio, né, ela fica num assentozinho, né, só para ela ficar um pouquinho mais alta, e usa o próprio cinto de segurança para segurar a criança, né. Regula ali o cinto para mais baixo, coloca a criança no assento para ficar um pouco mais altinha e coloca o cinto de segurança. Depois de 7 anos e meio, ela vai sentadinha já no banco de trás mesmo, né, sem bebê conforto, sem cadeirinha e sem assento, né. Ela vai sentar no banco de trás já com cinto de segurança. Se você costuma dirigir levando o cachorrinho, né, o pessoal coloca ali na janela, coloca ali na frente, mas se for pega é multa, pessoal. Tem também os cintos de segurança para os cachorros, né? Esse primeiro aí tá com o peitoral e a guia dele, ó, você fecha o cinto e a guia dele tem um tipo de fecho aqui que você engancha no cinto fechado, né? Para que o veículo sempre fique, para que o cachorro fique ali no banco de trás e não pule para brincar com o motorista, né? Para que ele fique sempre ali no banco de trás, né? Você vê que fica curtinho aqui, ó. Ele não pular em direção ao motorista. Nesse outro aqui, a guia, ó, ela já é engatada aqui no cinto de segurança. Ó. Essa aqui estava acoplada ao cinto fechado, né? E essa outra já tem a entradazinha que é acoplada para fechar junto com o engate do cinto, né? De novo, para deixar o cachorro ali atrás, ele não pular no dono, né? Agora, essa cadeirinha aqui, pessoal, me desculpe, eu não acredito que alguém que inventou essa cadeirinha e conseguiu vender, não. Que eu não acredito que alguém tenha um cachorro que ele se submeta a essa posição aí de ficar quietinho a viagem toda ali, abertinho. Com certeza aí, ou o cachorro foi dopado, né? Ou ele foi dopado, ou é de pelúcia, porque o cachorro não vai ficar de jeito aí na viagem, não, mantendo em perigo.
o bichinho todo aberto aí, dormindo, e perigo um cachorro ter uma vergonha dessa, não. Isso é uma vergonha pro cachorro, né? Então não acredito que essa pessoa que inventou essa cadeirinha tenha vendido essa cadeirinha, não. Nem uma criança fica Fica nada mais um cachorro, mano. Alguma exceção, mudança quanto ao tamanho do cão, não, desde que ele esteja com a guia, né, presa ao cinto, né, e um peitoral, né, não pode ser grande ou pequeno, né, não pode estar solto, né. Se ele for muito pequeno, pode colocar também dentro dessas bagzinhas aqui de levar, né, levar cachorro, gato, né. O cinto passa aqui, ó, e prende lá, que tá ali o cinto ali atrás, ele passa aqui e prende, o cachorro não ficar bolando para um lado para o outro, né. A intenção é que o cachorro não pule para brincar com o motorista e atrapalhe ele no volante, né? A intenção é que ele não vá brincar com o motorista ou morder, sei lá. A intenção, né? Mulher grávida pode pilotar ou ser passageira de motocicleta? O Código de Trânsito Brasileiro não tem nenhuma proibição, mas por questão de saúde e segurança, pelo estudo das estatísticas, os médicos obstetras proíbem, pois causa o deslocamento de placenta, né? Que atrapalha na maioria das vezes e interrompe a gravidez, né? Então, resumindo, no Código de Trânsito Brasileiro não proíbe a mulher grávida andar de moto, na garupa ou dirigindo, mas os obstetras proíbem, pois foi notado nas estatísticas que acontece o deslocamento da placenta e a interrupção da gravidez, né? Aulas anteriores, uma moça disse que aconteceu com ela andava muito de moto na garupa da moto do marido, e ela disse que teve deslocamento de placenta. O médico disse que provavelmente foi por ela andar muito de moto, né? Tá mudo para todo mundo ou só para Isabelle? Alguém me escuta aí? Eu tô falando sozinho. Opa, estamos aqui ainda. Beleza. Tá escutando. Tô escutando. Show, que Desde o bom. início, olha. Desde o início, olha. Que bom, né? Que hoje a minha internet está ajudando um pouquinho, né? Tipos de acidentes. No mínimo, uma questão na prova sobre isso, pessoal. No mínimo, uma questão na prova sobre isso. Os acidentes, eles podem ser evitáveis ou inevitáveis. Então, vamos lá discutir sobre eles, né? O evitável é que você poderia ter evitado. Se fizesse tudo ao seu alcance, não teria acontecido o acidente. Então, o evitável é quando o condutor não fez tudo que poderia para evitar o acidente. Quando ele não fez tudo o que poderia para evitar, então era um acidente evitável. O acidente aconteceu, mas por quê? Porque ele não fez tudo que poderia. Se ele tivesse feito, teria evitado o acidente. Então, um acidente evitável, ele conseguiria evitar, se tivesse feito tudo razoavelmente possível, né? Estava ao seu alcance. O evitável é quando o condutor não fez tudo que poderia para evitar o acidente. E o inevitável é que não tinha como ele evitar. Ele fez tudo o que podia, tudo que estava ao alcance dele, mesmo assim o acidente aconteceu. Então, ele foi inevitável. Evitável, ele não fez tudo que podia para evitar um acidente. Se ele tivesse feito, teria evitado. Inevitável, mesmo ele fazendo tudo que podia, não conseguiu evitar. Então o acidente era inevitável. Não estava nas mãos dele evitar o acidente. Não tinha condições de como ele evitar. Por isso é chamado de acidente inevitável. Alguma dúvida aí em evitável e inevitável? Só o evitável aí, professor. O evitável é que se ele tivesse feito tudo que estava ao alcance dele, ele teria evitado. Se ele tivesse prestado mais atenção, se ele estivesse na velocidade compatível, correta da via, se ele tivesse com os freios bons, ele sabia que tinha que trocar a lona do freio, não trocou, sabia que tinha que trocar as pastilhas, não trocou. Se o freio tivesse bom, ele teria evitado. Ele sabia que tinha que trocar o pneu do carro e não trocou, então o pneu do carro estava careca, a frenagem não estava boa. Isso tudo em um acidente analisado, né? Então, o evitável é quando você tivesse feito tudo ao seu alcance
você teria evitado. O inevitável é que não tem como evitar. Exemplo, você está andando aqui a 30 por hora e uma pessoa se joga na frente do seu carro. Se joga, quase um suicídio. Não tem como, não dá tempo, ela se jogou na frente do carro, você está ali a 30 por hora, puxou para o lado, mas ela se jogou. Você estava a velocidade baixa, estava atento, mas a pessoa se jogou. E aí, não tem como, você vai adivinhar que a pessoa vai se jogar na frente do seu carro? Não tem como. Ações básicas para evitar um acidente. São as chamadas ações sensoriais que você tem que fazer para evitar um acidente. Você primeiro vê, né? Pensa e age. Ver, pensar e agir. VPA. Ver, pensar e agir. VPA. São ações básicas para evitar um acidente. Ver, pensar o que fazer e agir com convicção. VPA. Ver, pensar e agir. Ações sensoriais são ações básicas para evitar acidentes. Então deixa eu compartilhar de novo aqui para ver se ajuda aí o pessoal. Melhorou aí? Atualizou? Ok. Pronto. Então vamos falar agora das falhas humanas. Já que o ser humano é a principal causa de acidentes, já que o ser humano é a principal causa de acidentes, esses acidentes se dividem em 3 tipos, né? Quando é imperícia da pessoa, quando é imprudência e quando é negligência, né? As falhas humanas causadoras de acidentes são divididas nas 3: imperícia, imprudência e negligência. Tem um cachorrinho morrendo aqui perto de casa. Imperícia é a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade. Como assim? Você não tem o domínio sobre aquele veículo, sobre aquele assunto, você não tem perícia naquele assunto, naquela situação, naquele veículo, né? Então, imperícia vem falta de habilidade ou de domínio sobre o veículo. Imperícia, falta de habilidade ou de domínio sobre o veículo. Você não treinou bastante, não está seguro, não está dominante, né? Você não tem ainda total segurança na hora de dirigir, né? Você não tem a perícia necessária, né? Então, imperícia vem de falta de habilidade. Já a imprudência, ela é uma ação, né? É um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Resumindo, o Atailton dirige moto bem. Ele dirige tão bem que ele é imprudente. Ele levanta o pneu da moto para andar só no pneu. O excesso de confiança dele o torna imprudente. Acha que nunca vai dar errado, que ele é muito bom, pilota muito bem. Então ele gosta de andar só de um pneu, né? Fazer RL, fazer o grau, né? Então é imprudente. É uma ação que ele, por opção dele, né? Ele coloca em risco a sua vida e dos outros por opção própria. Ele fez aquilo porque quis, não foi obrigado, não foi falta de perícia. Na verdade foi uma ação proposital, né? Ele foi imprudente. Já a negligência, ela vem numa omissão, a falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, uma tarefa ou ocorrência, né? Foi negligente, dirige bem pra caramba, mas tá olhando pro lado, uma mulher que vinha passando, dirige bem pra caramba, mas estava mexendo no som, a cabeça olhando pro som do carro ali, sem olhar para frente. Está sendo negligente, né? Sabe que tinha que trocar o pneu do veículo, né? Tava careca e não trocou. Sabe que o carro tava na reserva, tinha que abastecer,
e não abasteceu, ele está sendo negligente, é uma omissão. Ele não está fazendo o que deveria fazer. Em vez de estar prestando atenção no trânsito, está mexendo no som, assistindo um clipe que está ali no kit multimídia. Então, imperícia relacionada à falta de habilidade, você não tem habilidade bastante. A imprudência, o excesso de confiança faz com que você faça coisas perigosas, né? Por opção própria, dirigir em alta velocidade, fazer pega, levantar o pneu da moto, dar cavalo de pau no carro. Você está sendo imprudente porque você quer, é uma opção sua, excesso de confiança. E já a negligência é uma omissão, você está deixando de dar atenção para o trânsito, está mexendo no som, está deixando de dar atenção para o trânsito e está fazendo uma ligação. Você sabe que tinha que fazer algo no veículo, uma manutenção e não fez, estava perto de quebrar, você sabia que estava perto de quebrar junto ao mocinético e não parou para consertar. Numa curva a bicha quebrou, você foi negligente, né? Então, imperícia, falta de habilidade. Imprudência é excesso de confiança, é uma ação que você faz proposital e ela é perigosa ou arriscada. E negligência é uma omissão, né? Você sabia que teria que ter feito e não fez, né? Então, tem alguém me ouvindo agora nesse momento? Opa. Beleza. Sim, O Ricardo parece que não consegue me ouvir mais. Ricardo. Já ele volta aí, né? Pedindo para me voltar. Divisão da direção defensiva. A direção defensiva é dividida em duas: preventiva. E aí, Ricardo? Deu certo, mano? Pra voltar aí, negócio de negligência. Na hora, meu querido. Falhas humanas, né? São as principais causas, né, de acidentes nas vias, são as falhas humanas. As falhas humanas são divididas em três: imperícia, imprudência e negligência. A imperícia é quando você não tem habilidade ainda, você ainda está aprendendo ali, está inseguro, né? Então você não tem perícia, você não tem domínio, né? Você ainda está ali inseguro, está aprendendo, está muito acanhado ainda, né? Imprudência é quando você já tem aquele excesso de confiança, você é tão confiante que faz até algumas coisas arriscadas, levantar o pneu da moto, andar em alta velocidade, dar um cavalo de pau no carro. Você está sendo imprudente, é uma ação que você está fazendo porque você quer, por excesso de confiança, você acha que dirige muito bem, que é muito fera. Você está colocando em vida a sua risca dos outros por opção sua, porque você quer. E negligência é quando você está sendo omisso. Mesmo você sabendo dirigir, você não presta atenção na via, fica mexendo no som do carro, não presta atenção na via, fica olhando para o lado, não presta atenção na via, vai atender celular. Você está sendo negligente, mesmo sabendo dirigir bem, você está desviando a atenção para outra coisa, né? É uma omissão, né? Você está desviando a sua atenção do trânsito para outra coisa. Sabia que tinha que trocar os pneus e não trocou, o pneu estourou, você foi negligente, foi omisso, né? Sabia que o carro estava para ficar sem gasolina, já estava na reserva faz tempo, você sabia que tinha que trocar e não fez, você foi omisso, né? O carro ficou no prego porque você não abasteceu, mesmo com dinheiro no bolso. Estava com dinheiro no bolso, passou pelo posto e não abasteceu. Você foi negligente, né? Foi irresponsável, né? Então, imperícia é falta de habilidade, imprudência é um excesso de confiança, você faz um ato perigoso por opção sua, e negligência é quando você é omisso, né? Você até dirige bem, mas fica prestando atenção em outra coisa, mexe no som, olha para o lado, olha para cima, só não presta atenção no trânsito, aí você está sendo negligente, né? É uma omissão, né? A divisão da direção defensiva é dividida em dois tipos: preventiva e a corretiva. A preventiva é a atitude permanente do condutor, que ele deverá observar
prever e decidir sobre as condições do trânsito, evitando assim envolver-se em acidentes sobre o veículo, né? Então, a preventiva, resumindo em miúdos, você tem que dirigir um pouco mais devagar, prestando mais atenção e sempre antever um problema, sempre tentar estar pronto para o problema, né? Preventivo, você está ali atento, você está ali achando, olhando, analisando o que pode acontecer, se acontecer aquilo, o que eu faço, você está ali sempre analisando uma possível fuga, né? Maneira de escapar de um problema. Se anda um pouco mais devagar, respeita as leis de trânsito, não anda no limite, não força o veículo. Você está ali sempre transitando de maneira cautelosa, né? Se você vê ali uma criança na calçada, você já diminui a velocidade. Se você vê um animal, você diminui a velocidade. Já a corretiva é a atitude que o condutor deverá adotar ao se defrontar com possibilidades de acidentes, corrigindo numa situação não prevista. A corretiva, o problema já iniciou. Já iniciou o problema. Agora é ver se você consegue resolver o problema. Exemplo, você está andando aqui na via, uma pessoa do nada atravessa ali a pista na sua frente. Ali o problema já iniciou, você vai ter que dar um jeito de frear, desviar. É uma direção corretiva. Por quê? Porque iniciou já o problema, não tem mais como você evitar, não. A preventiva, você está andando aqui a 60 por hora, aí passou uma bola lá na frente. Opa, provavelmente vem uma criança depois, você diminui a velocidade de 60 para 30. Na hora que a criança vem correndo atrás da bola, você para o carro tranquilamente. Diferente, você está aqui a 60 por hora, lá vem uma bola. Ah, é só a bola. Você continua a 60. Quando chega bem pertinho, lá vem a criança. Ora, a 60 é muito mais difícil você frear do que a 30, né? Você sabe que não vai dar tempo de frear sem bater na criança. Então você vai ter que corrigir, você vai ter que desviar, puxar para um lado, puxar para o outro. Porque só o ato de frear não vai impedir de você bater na criança, pois ela saiu do nada, você está em alta velocidade, não se preparou para aquele momento, agora tentar corrigir algo que já iniciou, já começou o problema ali, a criança apareceu. Vai depender do que? Da sua habilidade, do seu reflexo, da sua perícia no volante, né? Se for uma pessoa que tem bom reflexo, tiver domínio no veículo, saber o que faz, pode ser que dê certo. Quanto mais veloz, mais domínio, né? Você tem que ter mais habilidade, mais perícia. Já quanto mais lento, vai exigir menos de você. Você está mais devagar, só pisar no freio que o bicho vai parar. O carro vai ter tempo bastante diferente. Uma freagem de você a 30 por hora do que você a 60, 70 por hora. 60 já é o dobro, né? Então não vai exigir tanta habilidade sua se você for um motorista preventivo. Já o corretivo, que ele anda sempre no limite, na hora que começa o acidente, né? Na hora que começa o possível acidente, será que ele vai ter a habilidade necessária para conseguir evitar, né? Vai depender muito da sua habilidade, da sua perícia, né? Direção defensiva preventiva. Quando você está aqui andando numa via que vê uma placa dessa aí, atenção, trecho com alto risco de atropelamento de animais, o motorista defensivo ele já diminui a velocidade, porque essa placa já está aí, porque aconteceu vários acidentes aí, devido à quantidade de acidentes. Algum órgão responsável pela via colocou a placa com a intenção de evitar novos acidentes. Avisou que por algum motivo, nesse trecho os animais gostam de atravessar. E o animal, pessoal, ele é irracional. Outro exemplo aí, o cavalinho aqui na beira da pista. O cavalinho aí, pessoal, ele tem uma audição muito melhor do que a nossa. Ele é capaz de escutar algumas coisas que a gente não escuta. Então, ele pode ver ou ouvir algum tipo de animal se aproximando dele, que ele não gosta, que ele tenha medo. E ele sinta vontade de fugir. Pode ser um predador ou algum animal que ele não goste. Ele escutar de longe esse animal e fugir. E se fugir, ele pode ir em direção à pista, né? Não se iluda, pessoal. É um cavalozinho magro, mas dependendo da sua velocidade, se você bater de frente com um cavalo desse aí, o estrago é cruel, pessoal.
cavalozinho daquele ali pode fazer um estrago grande, pessoal. As professor, as corretivas tem que. Como é que fala, mano? Olha aí o cavalinho aí, ó. Acabou com o Celta, mas ele entrou, ó. O cavalinho aí, ó. Destruiu o Celta e entrou, ó. O carro dentro, ó. As pessoas que estavam lá dentro também sofreram o impacto do cavalinho. Então, não se iluda, um cavalinho desse aí pode matar uma família tranquilamente, dependendo da velocidade do seu veículo. Então, quando você estiver fazendo ultrapassagem por um cavalinho, pessoal, ou uma passagem pelo cavalo, não buzine com a intenção de não assustar o cavalo, não ligue o farol com a intenção de candear o cavalo. Se ele estiver ali na lateral, passe devagarzinho, caso ele se movimente, você tenha espaço e frenagem para que não se choque o animal. Se você bater no carro, por mais que se você não morrer, vai acabar com o seu veículo. Você acha que o dono vai aparecer para consertar? Então não tem por que você bater no animalzinho desse, você sempre vai levar pior. Ele pode se assustar e correr em direção à pista. Se você estiver em alta velocidade, você não consegue parar. Então se você vê uma placa dessa, ou vê um cavalo na via, um animal, diminua a velocidade. Você não sabe, por qualquer motivo ele pode atravessar a rua correndo. Quer perguntar alguma coisa, Ricardo? Eu quero que você me explicasse só a corretiva de novo aí. Corretiva, você vai ter que corrigir, o problema já iniciou. Por algum motivo, você está andando aqui, se depara com um provável acidente, uma coisa vai passando na sua frente ali, você não está esperando, uma criança saiu de trás de um carro, aqui ó, direção defensiva corretiva. Você está guiando aqui o carro do lado esquerdo. A criança saiu aqui de trás do carro. Não tinha como você ver, não. Você está aqui mais ou menos 1,5 m da criança aí. Está aqui a bola. Aqui já começou o problema aí. A criança não tinha como você ver, não. A criança estava escondida atrás do veículo. Então aqui você vai ter que corrigir algo que já começou. Você vai ter que corrigir. Pro lado esquerdo você não pode puxar. Por quê? Porque tem uns carros ali, o preto e o vermelho. Você vai ter que puxar para a direita, lembrando que a direita é a mesma direção que a criança está indo. Então, quanto mais você puxa para a direita, mais você pode estar indo de encontro à criança, porque ela está correndo em direção à direita. Você vai ter que ter muito reflexo aí, olhar no retrovisor, para ver se vem algum carro, olhar por cima do ombro para ver se vem algum carro, alguma moto, puxar para a direita, tentar livrar da criança, frear. Então aqui vai exigir muita habilidade, muita perícia de você. Toda vida que você estiver dirigindo, você vê uma bola passando, pode esperar mesmo, vai vir uma criança ou um adolescente. Cada 10 vezes 9 vem. Uma é porque não deu tempo dela chegar ainda. Então se você vê uma bola passando, pode esperar, vai passar ou uma criança ou um adolescente. Então aqui, para a esquerda você não pode ir, talvez para a direita, dependendo se vem carro ou moto do seu lado direito. Nessa outra situação aqui, ó, as crianças estavam lá na grama, você já meio que tinha visto que as crianças estavam ali, né? Então você já se prepara, porque criança é imprevisível. Elas estão vindo na direção da direita, você vai ter que, em milésimos de segundo, olhar pelo retrovisor, ver se tem carro vindo ou moto vindo, ver se tem espaço e puxar aqui para a sua esquerda, né? Já que elas estão indo para a direita, você vai para a direção oposta para ficar o mais longe possível de acertar as crianças. Mas será que você tem habilidade, reflexo e perícia para fazer isso? Geralmente o que a pessoa faz, o susto é pisar no freio, né? O ato de só pisar no freio, o carro vai deslizando, pessoal, aqui, ó. O carro vai deslizando, você perde o controle e é capaz de acertar as crianças. Então, você tem que tirar pro lado, né? Quando você... E a velocidade que vai também, né? Que tá vindo. Vai depender demais da sua velocidade, né? Se você tiver 60, 70, 80, talvez não consiga, né? Deus quer que jamais vocês passem por uma situação dessa, né?
Desejo isso a ninguém. Então, a preventiva, você tenta prever uma situação e, antes que ela aconteça, está tentando fazer de tudo para evitá-la. A corretiva, ela já aconteceu, não tem mais como evitar, ela já começou. É tentar resolver. Espero que você tenha perícia e habilidade bastante para sempre se sair de situações tipo essa. Divisão da direção defensiva, dividida já em preventiva e corretiva, a gente já falou. A preventiva é antecipar o risco. Como você antecipa o risco é baixo. Como você antecipa o risco é baixo, exige pouca habilidade, então é a mais recomendável. Já a corretiva não antecipa o risco é alto, exige muito mais habilidade e não é recomendável. Não é recomendável. Fundamentos da direção defensiva. Aqui, pessoal, vocês vão ter que decorar. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Vocês podem tentar usar alguma palavra mnemônica, as primeiras letras aí você tem que dar um jeito de decorar, cai muito na prova. Os fundamentos da direção defensiva, né? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, né? Conhecimento das regras e leis de trânsito. Habilidade, domínio sobre o veículo. Atenção difusa, atenção sempre para todos os lados. Previsão, antecipar-se às situações. E a decisão, convicção ao agir, né? Você sempre tem certeza do que está fazendo ao agir. Tem que agir com convicção. Comportamentos na direção. A atenção nunca pode ser dispersiva. Também não pode ser muito fixa, tem que ser difusa, né? Atenção para todos os lados. Frente, direita, esquerda e traseira, né? A direção não deve ser agressiva e sim defensiva sempre. Só vai ser agressiva se você for o piloto de fuga de uma autoridade, um político, um presidente, um ator, um cantor, né? Mas a direção, nós somos motoristas pessoais, né? Sempre direção defensiva e a ação sempre evasiva, né? Evitar acidentes. Ação sempre evasiva, a intenção sempre é evitar acidentes. A atenção dispersiva é quando o condutor dirige distraído, né? Não é aconselhável. Atenção fixa é quando o condutor dirige olhando somente à frente. Também não pode ter só a direção para frente, tem que ver todos os lados. A atenção difusa é quando o condutor divide a sua atenção em tudo que está à sua volta, né? A atenção mais correta é a difusa, né? É quando o condutor divide a sua atenção em tudo que está à sua volta. É a mais correta. A ação evasiva é fugir, né? Manobra realizada para evitar acidentes, fugas. Direção agressiva, dirigir sem cumprir as leis, normas e colocando a vida dos outros em risco, não é aconselhável se fazer. E a direção defensiva, dirigir com atenção, cuidando da sua segurança e a dos outros. É a mais correta, direção defensiva. Nós falamos dos conceitos, falamos da estratégia para a prevenção de acidentes, falamos dos tipos de acidentes. Agora vamos falar das condições adversas. Condições adversas são todas as situações que podem contribuir para que aconteçam acidentes. São todas as situações que podem contribuir para que aconteçam acidentes. Pode ser iluminação demais ou falta de iluminação, o tempo muito quente ou muito frio, pode ser as vias esburacadas ou mal sinalizadas, pode ser o trânsito estressante, né? Pode ser a falta de manutenção do veículo, pode ser o condutor que não está bem naquele dia, né? Por algum motivo, pode ser o estresse do trabalho, problema pessoal, chifre, né? Tudo abala o motorista, né? Traição, a perda familiar, uma morte da família, tudo isso abala o motorista. A carga
em desacordo com o código, ou maior que o veículo, ou mais longa, ou mais alta, né? O passageiro pode desviar a atenção do motorista, conversando, ou brigando, ou pode ser um casal namorado se beijando, tirando a atenção do trânsito, ou brigando, né? Esses dias eu vi uma mulher na garupa de um homem, ela batendo no homem. Eu, rapaz, não sei que ela não notou não que se ela bater de jeito e o cara cair, ela cai junto, né? Parece que ela não tinha entendido isso não. Acho que ela pensava que o cara ia cair e ela ia continuar com a moto andando lá. Quando se trata da iluminação a mais, né? Pode causar o ofuscamento, né? Quando uma via não sinalizada de mão dupla, né? Quando os dois veículos vão passar um pelo outro e um está com o farol alto, né? Acontece isso aí, né? Um ofuscamento, né? Avisando a pessoa isso daí, ó. Ela não consegue direito ver a via, não consegue ver os carros, né? Luz alta no sentido contrário, né? Deixa a pessoa um pouco cega, né? Então você tem que dirigir, você puxa mais para o lado direito e dirige se guiando pelas faixas horizontais para você não sair da pista, né? Você puxa um pouco mais para a direita, diminui a velocidade, no caso desse aí, e tenta se basear nas linhas da pista para que você não vá para a contramão ou até saia da pista, né? Nesse caso, em primeiro lugar, faz um jogo de luz para o outro condutor baixar o farol, né? Se ele vem no sentido contrário, você dá um jogo de luz para ele saber que está lhe ofuscando, né? Se ele não baixar, ao se aproximar dele, diminuir a velocidade, né? Tirar o olhar do farol oposto até passar por ele e depois retomar a velocidade compatível. Ei, professor, e se for o sol? Ou sol, você vai ter que puxar ali o quebra-sol, né? A palazinha, né? Quando mais ou menos 5 e pouco que o sol começa a se pôr, meu irmão. Se você estiver dirigindo numa via em direção ao sol, cega mesmo. Você puxa ali o quebra-sol, né? Às vezes nem ele ajuda, você tem que parar o carro que você não consegue enxergar nada. Dependendo da altura, da intensidade, né? Até essa palazinha é um equipamento obrigatório, né? Ei, pessoal, e em relação na moto? O carro atrás está com um jogo de luz forte embaixo do retrovisor da moto. Macho, A possibilidade de a gente se sair dele. macho, puxa para a direita, deixa o cara ir embora. Porque, macho, ele fica ali, chega cega, mas tu é doido. Quando pega no retrovisor da moto que vai nos seus olhos, tu é doido, né, mano? Macho, é puxar para a direita e deixar o cara ir embora. Então, num caso desse aqui, ou quando você passa por um veículo com farol alto, ou então quando ele está lhe seguindo, também é cruel, né? Nos carros, né, no retrovisor interno, ele tem um botãozinho embaixo, uma alavancazinha que você puxa, aquela alavanca, pronto. Eu tenho amigos que dirigem há muitos anos que nunca tinham notado essa alavanca. Essa alavancazinha você puxa, ele inclina um pouco o espelho retrovisor interno, você continua vendo o veículo atrás de você, mas a iluminação do farol não incomoda mais a sua visão, porque você mudou o ângulo. Você mudou o ângulo, né? Ei, professor, e nas rodovias assim escuras, pode usar luz alta? Deve. Em vias não sinalizadas, você tem que usar luz alta. Em vias não iluminadas, você tem que usar luz alta. Agora, quando for passar por um veículo em sentido oposto, você baixa a luz, ou então quando você estiver seguindo um veículo, você também baixa a luz para não ofuscar o veículo, né? Então, em rodovias não iluminadas, o correto é utilizar a luz alta, né? Só não quando for passar por outro veículo que estiver no sentido oposto, ou quando você estiver seguindo, né? Você também não liga a luz alta, né? Pois vai cegar a pessoa que está à frente, né? Ofuscamento ou penumbra. A penumbra, pessoal, é o que o colega perguntou aí. Quando o sol está se pondo, né?
Você está ali da claridade e passa para a escuridão, né? Seus olhos demoram ali alguns minutos para se adaptar à dilatação da pupila, né? Para aquela nova tipo de claridade, né? Estava no sol, até está escuro, né? Então naquele momento ali, seus olhos demoram um pouco até eles se acostumarem, né? E vice-versa, está de madrugada, está amanhecendo, seus olhos estão ali acostumados, ali adaptados para o escuro, né? Da pele clareadona para outra. Seus olhos vão demorar uns 5 minutos para se adaptar à nova claridade, né? De escuridão para o claro, né? Aqui a penumbra é a passagem da madrugada para o amanhecer e do entardecer para o anoitecer, né? Um ponto de transição entre luz e sombra. Ponto de transição entre luz e sombra, você fica ali esperando os seus olhos se adaptarem, né? A noite é a ausência total de luz solar, tornando-se dependente da iluminação artificial, né? Das vias e dos faróis dos veículos. Se for uma via não iluminada, você anda de farol alto. Só baixa o farol se for passar por uma pessoa que vem no outro sentido ou se você estiver seguindo, né? E à noite, pessoal, é muito ruim você já ver a pessoa em cima do carro, né? Se estiver andando à noite na pista, num local não iluminado, quando você vê a pessoa já está em cima, né? Então por isso é aconselhado andar com a luz alta para você já ver a pessoa um pouco mais distante. Cada pessoa tem um teor de cegueira noturna, tem gente que enxerga mais, tem gente que enxerga menos, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Então aqui, condições adversas relacionadas ao tempo, né? Chuva, frio, calor, vento, neblina, cerração e fumaça. Chuva, quando começa a chover, pessoal, além da pista ficar escorregadia, a sua visão, né, diminui bastante, né? Fica um pouco embaçado, né? Então sua visão fica muito comprometida. Se o carro tiver um fumê forte, então à noite você consegue nem dirigir. À noite, chovendo, você não consegue dirigir se o fumê for muito forte. E quando começa a chover, né, é obrigado a ligar o farol, porque está chovendo. Você vai observar a intensidade da chuva, né? Quanto mais forte a chuva, vai aconselhar você dirigir mais lento, né? Pois essa água que o carro está empurrando, né? Elas passam pelos tubos do pneu, né? Deixa eu mostrar aqui o pneu. Então esses cortezinhos aqui no pneu, pessoal, que a gente chama de sugos, é por aqui que a água passa, pessoal. Por esses cortezinhos aqui que a água passa, para que o pneu não perca aderência com o asfalto, né? É por esses cortezinhos aqui que a água passa, para que o pneu não perca aderência com o solo. Então, quanto maior a chuva, a sua velocidade tem que diminuir. Se você continuar andando na mesma velocidade, né? Em baixa velocidade você empurra uma pequena quantidade de água e aqueles sugos do pneu conseguem ser o suficiente. À medida que você vai aumentando a velocidade, a quantidade de água aumenta e não tem vazão pelos sugos do pneu, não tem vazão, aqueles cortes não são tão altos, né? Vai chegar um momento que a água não vai passar por debaixo do pneu e você vai ficar em cima do espelho d'água. Quer dizer o quê? Que você perdeu o atrito do asfalto, né? Do pneu com o asfalto. Se você perde o atrito do pneu com o asfalto, a tendência do carro é girar, né? Chamada de aquaplanagem. Quando o carro perde o atrito, né? Do pneu com o solo, né? Ele sai deslizando, né?
Vai depender da intensidade da chuva, da intensidade da sua direção, se você está veloz, está lento, né? Pode chover granizo, né? Que são pedrinhas também que podem causar deslizamento, né? A sua visibilidade fica comprometida devido à chuva. Pode ser a derrapagem e a aquaplanagem, né? Se for derrapagem, os grãos de gelo, né? Se chover granito. E a aquaplanagem, quando a quantidade de água empurrada pelo pneu é maior do que a vazão pelos sugos, né? Ele acaba andando por cima daquele espelho d'água, né? Perdendo o contato do asfalto com o chão, deixando o veículo propício a escorregar, né? A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento devido a uma fina camada de água formada entre a pista e o pneu, né? Chamada espelho d'água. O que fazer para evitar uma aquaplanagem? Você não pisa no freio, na verdade você reduz a marcha, é chamado freio motor. Quem dá potência e torque do veículo, né? Ali a passagem e redução de marcha, né? Então, em vez de você pisar no freio e perder o controle, você reduz a marcha. Você vai estar diminuindo a velocidade, matando ali um pouco a força do motor, né? Sem perder o domínio do veículo. O volante não vai girar, né? E se você precisar fazer uma curva, né? Estressar ou girar levemente a direção, né? Então, se estiver chovendo, não freia, na verdade você reduz a marcha e gira o volante de maneira lenta, né? Nada brusco, né? Que não deve fazer, não deve frear, não deve virar bruscamente a direção, né? Se estiver chovendo, tem que fazer lentamente, né? Se estiver chovendo, lentamente, né? Não virar o volante de maneira brusca e sempre que quiser diminuir a velocidade, reduzir a marcha, né? Em vez de frear, você reduz a marcha para matando a força do motor. O calor pode ocasionar indisposição e sonolência ao ato de dirigir. Ó, pessoal, sonolência no calor. Vocês lembram daquele dia de sol que vocês estiveram com criança na praia, né? Seus pais levaram vocês para a praia. Vocês devem lembrar. E na volta você está muito enfadado, muito cansado do sol. Você volta dirigindo no carro, volta dirigindo no ônibus, né? O sol causa também esse efeito de cansaço, né? De indisposição, sonolência. Você está muito enfadado, pegou muito sol, você fica cansado, querendo dormir. O frio pode ocasionar entorpecimento nas mãos e pés, formigamento ou dormência. Na nossa região aqui, não é algo que preocupe muita gente, né? A maior preocupação é morrer queimado, assado no asfalto, igual um ovo frito, né? Porque é muito quente. Mas em estados onde o frio, na época do inverno, é muito forte, né? Chega abaixo de zero, né? Se a pessoa estiver na rua sem um agasalho para um frio desse, ela vai morrer de hipotermia, né? Não só um acidentado, mas até um mendigo, né? Morador de rua, um frio desse aí, ele não aguenta não. O vento, né? É o ar. Quer falar, Ricardo? Só dá pra me repetir só um negócio de aquapagem e o outro lá, aquapagem, como é o nome? É o quê, mano? Dá pra você repetir pra mim só um negócio de aquapagem e outro aquapagem, Na hora, meu querido. Aquaplanagem é quando o carro desliza, mano, na água. O carro desliza na água. Você está em alta velocidade e o carro desliza na água, né? Você está em uma velocidade alta para um local que tenha chovido, tem água no asfalto, né? A tendência do carro deslizar, perder o atrito do pneu com o asfalto, né? Ele vai sair deslizando, né? Isso aqui é uma aquaplanagem, né? Qual era a outra pergunta? Era aquaplanagem o quê? hidroplanagem. É a mesma coisa, mano. Hidro é de água, né? A mesma coisa. Beleza? É o mesmo significado. Aquaplanagem e hidroplanagem é a mesma coisa. É os deslizes, né, do carro? É o quê?
Desliza, essas coisas. Não, é quando o carro está empurrando muita água, ele tende a deslizar, né? Ele perde o controle e o carro sai deslizando, né? Devido a ter muita água no asfalto, né? A água não consegue passar pelos cortezinhos do pneu. O pneu acaba passando por cima da água, né? Então ele vai perdendo a aderência com o solo e a tendência do carro deslizar. Beleza? Beleza. O vento é o ar atmosférico que se desloca em determinada direção. Tem uns meses do ano que é mais ventilado, né? E aqui no Nordeste, assim, setembro, agosto, outubro, é um mês dos ventos, né? Tendência que o vento fique mais forte. A gente que anda de kite surf passa o ano todo esperando essa data, né? Eu sou pesado, meu kite tem que ter vento para me arrastar, senão não me arrasta, como eu sou muito pesado, tem que ter muito vento, né? Eu vou comprar um kite maior, se Deus quiser. Então, no carro você nem sente muito, né? Mas numa moto, se tiver muito vento, você sente. A moto sendo empurrada para o lado, né? Interessante, né? Você quer sentir isso aí? Vai andar ali na BR, um caminhão passa bem pertinho de você, você sente o vento empurrando, né? Neblina, cerração, fumaça, né? Quando tem um tipo de nevoeiro, né? Que você não consegue ver muitos metros à sua frente, né? Aqui na nossa região é mais difícil de ver. Eu vi Guaramiranga muitos anos atrás e vi em Ubajara um pouco mais recente. Mas em cidades do sul isso é comum na época do ano, né? A neblina toma conta ali, as pessoas dirigem em baixa velocidade, com o pisca-alerta ligado, pois não conseguem ver 2, 3 metros à frente, né? Causando muitos acidentes. Aí quando a culpa dos acidentes a responsabilidade é da via, né? São as más condições e projeções inadequadas das vias, né? Pode ser aclives e declives, né? Aclives e declives muito inclinados podem causar acidentes. Pode ser as curvas mal sinalizadas ou curvas com buracos, né? Podem causar muitos acidentes. A má sinalização ou má iluminação. Má sinalização ou ausência da sinalização e a má iluminação de uma via, né? Pode causar muitos acidentes. As depressões não chega a ser buracos, mas cedeu ali um pouco o asfalto, ele está mais baixo, né? Depressões, o asfalto cedeu e as elevações são remendos. Então a pista fica desnivelada, um pouco mais baixa aqui, um pouco mais alta ali, onde foi remendado, né? Então são as depressões e elevações, né? Depressões são buracos que cederam, né? Chegaram a quebrar o asfalto, mas ele deu uma baixada. E elevações são os remendos que vão sendo feitos um por cima do outro, vai ficando mais alto, né, do que a via. Um exemplo aí de aclive e declive, né, inclinado, o viaduto, e buracos na via aí, né, podem estourar pneu, amassar aro, né. No Canadá, eles usam adesivos de buraco, né, no asfalto para o motorista reduzir a velocidade, né, o asfalto lá é impecável, eles colocam adesivos. Aqui no Brasil, né, a tecnologia é mais avançada já em 3D, né, você cai mesmo no buraco, cai moto, cai caminhão, cai carro, os buracos são tão grandes que se você não se cuidar mesmo, você cai dentro. E quando o acidente é por culpa do trânsito, né, geralmente relacionado à intensidade do tráfego, né, por exemplo, nas escolas, da entrada e saída de alunos, né, enche de pais ali com o carro para deixar ou para pegar as crianças, né, deixando o tráfego lento, né? As pessoas estressadas, né? Às vezes são obras mal feitas, ou inacabadas, ou mal sinalizadas, causam acidentes, né? Se eles não avisaram com antecedência, a pessoa vai andar ali, a pessoa mais desavisada, sem muita atenção, pode sofrer um acidente ali numa obra, né? Tem uns horários específicos de aglomeração, né? Ida para o trabalho e volta do trabalho, né?
tem tanto mais veículos na rua, como mais pessoas, mais pedestres, mais ônibus lotados, né? Nesses horários. Os veículos lentos e mais longos podem causar acidentes na hora de uma ultrapassagem. A pessoa vai ultrapassar o veículo pensando que dá tempo e não dá, porque o veículo é muito longo, pode causar uma colisão frontal, né? Um acidente. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, de uma via lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, quantas faixas tem, aí o viaduto um sobre o outro aí, para deixar o trânsito mais viável. E aqui é o trânsito de São Paulo, trânsito mais desorganizado, mais lento, mais mal distribuído, né? O veículo, quando mau estado de conservação do veículo, né? Pode ser os pneus, né? Estão já velhos, carecas, né? Às vezes está no ar, né? Ponto de pintar, né? Já parece que foi lixado, né? Eles não mais são seguros, né? Pode ser a falta de iluminação do veículo, né? Sinalização. Por exemplo, você está andando aqui atrás de um veículo que a luz de quando ele pisa no freio está apagada, é muito ruim. Você fica meio que sem a noção de quando ele pisa no freio, né? Quando você vê, você já está se aproximando demais do veículo, porque não acendeu a luz vermelha, que você está acostumado, né? Então, o sistema de iluminação ajuda demais, né? Quando ele está funcionando de maneira correta, né? Aí, equipamentos obrigatórios são para a segurança do motorista, né? Tem que estar sempre dotado de todos os equipamentos obrigatórios. E a questão do funcionamento do veículo, né? Às vezes algo deixa de funcionar, uma buzina ou a injeção eletrônica, né? Então, alguma coisa pode deixar de funcionar, alguma parte do veículo, né, que pode causar acidente ou piorar ali o tráfego, né, se o carro ficar no prego, né. Exemplos aí de carros mal conservados, né, o ferrugem está tomando de conta aí, né, faltando aí retrovisor, para-choque meio pendurado, buraco ali onde deveria ter uma lanterna, né, que é o sinal luminoso, né, que avisa os veículos de trás. Então, manutenção do veículo também é muito importante. Questão de carga, excesso de peso no compartimento, né? Então, se a carga estiver com um comprimento maior do que o permitido, a carga, por exemplo, numa moto, ela não pode passar da distância do tamanho da moto, né? Um carro tem que ser no local certo, né? Bem armazenado. Não pode passar da altura e nem a largura do veículo, pois são padrões para andar nas vias, né? Se o peso estiver ar-condicionado mal amarrado, mal coberto, pode cair, causando acidentes, né? A gente vê muito isso em filme, né? O caminhão vai levando uma quantidade de produtos e não está bem amarrado, os produtos caem, causando muitos acidentes na via, né? Ou até mesmo um compartimento inadequado, né? Está guardado de maneira inadequada. Está aí um exemplo. A carga passa em altura, passa em largura, deve passar em comprimento do veículo, né? Tornando assim inviável essa direção com a carga maior que o veículo pode levar, né? E na direita tem aí um bocado de, acho que são orientais, né? Japas aí levando um bocado de gente numa moto, só deveria caber 2 pessoas, né? Com certeza ele tem excesso de passageiros, né? Então, o passageiro também pode causar problemas, né? Suas reações são imprevisíveis, né? Criança, né? Ela pode querer brincar com o pai, jogar alguma coisa no pai, pular em cima do pai. Então, criança solta, né? Você fica logo com medo, né? O que é que ela pode fazer? E o idoso também, pessoal, ele pode ter Alzheimer, né? Um idoso com Alzheimer, às vezes ele esquece como foi parar ali, ele se esquece que já tem uma certa idade. Idoso, ele pensa que é uma criança, um adolescente. Então, o idoso ele pode se assustar se tiver um apagão e se acordar dentro de um veículo, ele vai achar estranho como é que foi parar ali, né? Então, tem que cuidar com crianças e idosos. Os namorados que gostam de estar se beijando na hora que a pessoa está dirigindo, né?
ou então gosta de brigar enquanto o outro está dirigindo. Tem muito cuidado, né? Uma distração pode ser fatal, né? Ou a criança causando barulho dentro do veículo, um adolescente escutando algum tipo de som, né? Que perturbe o motorista, né? Pode ser também algum animal ou qualquer outra distração, né? São malefícios que o passageiro pode causar, né? Na direção do motorista. É um exemplo da mulher dando no homem, porque o homem sempre é a vítima, sempre, né? A mulher que é valente, é raivosa, né? Então, tá aí uma prova de que sempre o pobre do homem é a vítima, né? Temos que criar a lei de José da Penha, né? Defender os homens que são oprimidos, né? E aqui uma criança, né? A criança, o cara olha aqui no retrovisor. Aqui nós. Alguém que foi, Carturíssimo? Coitado de nós, homens. Certeza. Aqui uma criança, imagina o cara tá dirigindo, quando olha no retrovisor, a cabeça da criança lá de fora, o susto é doido, mas o pai tem um troço aí. Bichinho com a cabeça toda indo lá de fora. Quando o problema pode ser causado pelo próprio condutor, se ele estiver alcoolizado, né? Estiver ingerindo algum tipo de droga, algum tipo de medicamento que possa afetar suas reações, seus reflexos. Então, quando ele está alcoolizado, diminui os reflexos dele, diminui a atenção, né? Ele pode estar doente, pode estar cansado depois de uma noite de trabalho, uma noite de farra, né? Se ele estiver muito mal, com muito sono, não é aconselhável dirigir, ele pode dirigir ao volante, né? Ele está com mau estado psicológico, morreu um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma esposa, morreu um amigo muito querido, uma avó, né? Então vai mexer com o psicológico da pessoa. A pessoa terminou um relacionamento, um casamento, um namoro. Então não está bem para dirigir, né? Melhor pegar um Uber ou pedir outra pessoa, né? E também pode ser distração ao transportar animais, né? Aqui uma foto de um motorista alcoolizado e outro com morrendo de sono, né? Contando os minutos para chegar em casa, né? Falando das condições adversas, vamos falar agora das colisões, né? Tipos de colisões. Tem vários tipos de colisões, mas 3 chamam mais atenção que vem caindo recorrentemente, né? A gente vai ver já já. Então, colisão com o veículo da frente, né? Quando você colide com o veículo que está à sua frente, né? De alguma maneira você não respeitou a distância de segmento, distância segura ou distância de segurança, né? E acabou batendo o veículo da frente, né? Colisão com o veículo de trás, né? Colisão com o veículo de trás, né? O veículo de trás veio e bateu em você, né? Você estava parado ou em movimento, ele veio e bateu no seu veículo. Colisão frente a frente, frontal. Pode ser uma ultrapassagem mal feita, né? A pessoa achar que tem que fazer ultrapassagem naquele espaço de tempo ali, naquela distância, e não deu, né? Pode acontecer isso. Ou então numa curva você vai fazer uma curva e perde a mão, era para ser uma curva mais fechada, se faz uma curva aberta, vai bater na contramão e bate de frente com o veículo que vinha, né? Colisão frente a frente ou frontal, uma das que mais caem, né, sobre colisões. Depois dela tem a colisão nos cruzamentos, né? Colisões que acontecem ali na hora que os veículos vão se cruzarem, né? Com interseção em nível, né? Depois temos a colisão em marcha ré, né? Você deu uma marcha ré sem querer bater em algum veículo que estava lá parado ou em movimento, né? Colisão com motocicletas, né? Colisões com motocicletas ou batem em um veículo ou bate em um pedestre, né? Agora essa colisão aqui, ela cai muito, aparece muito, é chamada colisão misteriosa, né? A colisão misteriosa, ela acontece quando apenas um motorista sobrevive, né? Ela acontece com apenas um veículo, né?
Na maioria das vezes, esse condutor morre, né? Então, se ele morreu, não tem como ele contar o que foi que aconteceu. Então, é uma colisão de apenas um veículo e não se sabe o que aconteceu. Quando ele não morre, ele não lembra o que aconteceu. Chamada colisão misteriosa, onde as pessoas não sabem o que ocasionou. O cara bateu no muro de uma casa, não sabe se ele foi desviado de uma pessoa, de um animal. O cara caiu de um rio, não sabe se ele teve um mal súbito, foi desviado de uma pessoa, foi desviado de um animal e caiu nesse rio, né? Então, colisão misteriosa é uma colisão que só tem um veículo, só participa um veículo. E quando a pessoa não morre, ela não lembra o que aconteceu. Não tinha nenhum testemunho para dizer o que aconteceu, então, na maioria das vezes a pessoa morre e os peritos não sabem o que aconteceu ali. Se ele foi desviar de alguém, o que foi que aconteceu, um bicho que pulou em cima dele, não sabe, né? Por isso ela é chamada de misteriosa, não sabe quais foram as razões que fizeram aquele acidente. Não sabem por quê, como aconteceu, né? Então, falando já de frente a frente, são as frontais, né? Que somam as velocidades, né? Se um veículo vem a 100 e o outro a 50, soma a velocidade, o impacto é de 150 km por hora, né? A colisão misteriosa, quando é apenas um veículo e quando a pessoa sobrevive, ela não lembra o que aconteceu. A colisão com animais, o nome já diz, né? O veículo colidiu com algum animal, né? Muito cuidado. Um animal de pequeno porte pode estragar e matar uma família tranquilamente, né? Tipos de colisões: colisão com ciclista, quando envolve algum ciclista; colisão com trens, quando envolve algum trem; colisão com objetos físicos, porque quando você colide o veículo, pessoal, são 3 colisões ao todo, né? A primeira é a colisão do veículo com alguma coisa, pode ser outro veículo, uma pessoa, uma casa, uma motocicleta, né? Então, a primeira colisão é colisão com ciclista, né? Que de alguma maneira bateu com o ciclista. Não, tá falando das 3 colisões, né? A primeira é do veículo com alguma coisa que ele bateu, né? É a colisão propriamente dita, né? A segunda colisão é da pessoa com os objetos que estão dentro do veículo. Se tiver algo solto, pessoal, pode voar em direção ao condutor ou aos passageiros. Se tiver algo solto dentro do carro, pode voar em direção ao condutor ou aos passageiros, e o condutor pode se chocar contra o painel do veículo, contra o volante, né? Então, a primeira colisão é do veículo propriamente dita. A segunda é do corpo das pessoas dentro do veículo com os objetos dentro do veículo. E a terceira são dos órgãos internos, né? Se você leva um impacto na traseira do veículo, né? Os órgãos que estão atrás tendem a esmagar os órgãos que estão na frente e vice-versa. Se for uma colisão frontal, vai ter a colisão do veículo, a colisão do corpo da pessoa com os objetos de dentro do veículo e a colisão dentro da pessoa, né? Que é os seus órgãos se chocando, né? Seus órgãos são arremessados uns nos outros, né? Pode acontecer até de estourar um baço, um rim, um fígado, né? Dependendo do impacto. Colisão com ciclistas envolve o ciclista, colisão com trens envolve o trem, colisão com objetos físicos, né? Pode ser uma calçada, pode ser um poste, pode ser um muro, são objetos físicos, né? Algo que não se move, né? Diferente de outro veículo. Pode ser a colisão com pedestre, né? Atropelar uma pessoa ou mais. E também tem outros tipos de acidentes, né? Mas os mais comuns em prova é o frontal, a misteriosa, né? Colisão misteriosa, e a colisão com animais, né? A misteriosa, só quem participou foi um veículo apenas, e quando o motorista não morre, ele não lembra o que causou o acidente. Então, misterioso que ninguém sabe o que ocasionou aquele acidente. Colisão frente a frente, frontal, quando os dois veículos se encontram na mesma faixa em sentidos diferentes, né? Provavelmente numa ultrapassagem mal feita, né? Se encontram na mesma faixa em sentidos diferentes. As principais causas das colisões, né?
frente a frente, ultrapassagens mal feitas, imperícia na hora de fazer a curva, né? Para fazer uma curva fechada, ele perde ali, o braço vai bater na contramão, né? Podendo causar um acidente. A falta de habilidade nas situações críticas, reações inadequadas nas condições adversas e conversões mal realizadas, né? São as principais causas nas colisões. O veículo em direção contrária tem que diminuir a velocidade e sinalizar e deslocar-se para a direita o máximo possível. Não deve manter a luz alta para ofuscar o outro e não deve tomar atitudes agressivas ou ofensivas, né? Colisão misteriosa é um acidente que envolve um único veículo e o motorista, quando sobrevive, desconhece a causa do acidente. Não sabe o porquê que ele foi para ali, como começou, ele não lembra, né? Quando ele sobrevive. Colisão com animais são as colisões que se chocam contra um animal, né? Geralmente em rodovias, áreas de fazenda, carroças no interior, né? Acontece mais, né? Colisão com animais, como evitar? Reduz a velocidade, não buzine a fim de não assustar o animal, não jogue a luz alta e redobrar a atenção, principalmente em zonas rurais, né? Que é a maior probabilidade de incidência de animais, né? Zonas rurais, né? Então, muito cuidado. Acabou aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.